A graça e a paz do Senhor, pastor Luiz Roberto. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Pentateuco, dentro do livro de Gênesis, falando sobre a criação. Nós vimos em Gênesis 1:1 que, num princípio, criou Deus os céus e a terra. No vídeo anterior, nós falamos sobre os céus. Agora nós vamos falar sobre a terra. E a continuidade aqui da palavra diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que quer dizer sem forma e vazia? Quer dizer o seguinte: seja, a terra não, quando ela foi criada, naquele momento, ela não tinha forma do que ela é hoje, do que ela é agora, tá? Então, ela tinha uma forma diferente, ela estava sem esta forma que nós conhecemos. E estava vazia, né? Porque não tinha nada que preenchia essa terra, nada habitava nessa terra. Então ela estava fora da sua forma, do projeto de Deus, e vazia, porque ela precisava ter uma forma para ela ser habitada. Ok? Então, nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia, tá? O verso 1 do capítulo 1 é uma frase bem simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos numa sequência, né? E é bem natural que, às vezes, as pessoas elas vão na sequência, e essa sequência, o tempo que está determinado na palavra não é o tempo que está determinado quando você lê na sua mente, tá? Só que entre o verso 1 e o verso 2, houve um período de tempo, e de um longo tempo, não apenas uns dias ou semanas, não, mas muitos anos, longos anos, tá? Deus, no princípio, ele criou a terra da maneira que ele criou e deixou lá. Depois ele retoma a sua criação. Quando ele retoma a sua criação, já tinha passado muitos anos, milhares de anos, talvez milhões de anos, certo? Por isso, às vezes, os cientistas vêm com umas teorias, olha, isso aqui tem não sei quantos mil anos, quantos milhões de anos. Por quê? Porque não é de duvidar que realmente tenha esse período de tempo, os seus achados, né, geológicos, de rochas, né, de marcas de correntes de água, poços profundos e tudo mais. Ok? Mas, por quê? Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Até Deus colocar o homem na terra, ele estava projetando tudo isso. Não que ele não sabia, ou que ele não... mas existia, sempre existe, um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tá? Então, nós estamos dentro de uma coisa grandiosa, de um mistério grandioso de Deus, porque Deus trabalha de uma maneira que é incompreensível à mente humana. Ok?
Então, nós estamos aqui fazendo um estudo básico, tá, da teologia, das coisas de Deus, mas não é tão profundo assim, porque exigiria muito tempo e muito assunto, muita matéria para a gente estar analisando, explicando, estudando. Tá? Então, eu estou passando para nós aquilo que é mais necessário para o nosso conhecimento. Entender que Deus age e faz da maneira que Ele quer, quando Ele quer, e ponto final. Tá certo? A terra era sem forma e vazia, mas existia alguma coisa ali de forma, né? Aí, quando a gente continua lendo, a gente vai ver que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, o que era a face do abismo? O que estava em trevas? Quando está em trevas é porque não há luz. Ok? Em trevas não há luz, não existe luz. E o que era esse abismo? Era tudo aquilo que cercava a terra. A terra estava no meio de uma coisa como se fosse um abismo de trevas, de escuridão. Não existia luz. Tá certo? Então, ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Agora, outra coisa interessante. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Opa! Pairava sobre as águas. Então, o que aconteceu? O nome era terra, mas naquele momento não existia terra seca. Só existia água. Era um globo de água ou uma terra coberta por água. Tudo era água. Somente água. Não existia nada mais do que água. Não existia peixes, não existia animais, não existia vegetação, não existia nada, só água. Olhava de um lado, era água, de cima era água, de baixo era água, por baixo era água, do outro lado era só água. A água envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus estava sobre essas águas, no domínio dessas águas. Tá? Vamos caminhar. Aí Deus começa a criar. Ele começa a dar sentido à sua criação. Ele fala: haja luz, e houve luz. E fez separação entre luz e trevas. Antes só havia trevas, mas quando entra a luz faz separação entre luz e trevas, ou seja, dia e noite. Ok? Luz e trevas. E viu Deus que era bom. Chamou Deus a luz de dia e as trevas à noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí começa a contagem de tempo, que não estava sendo contado antes. Tá? O tempo começou a ser contado a partir desse momento, quando Deus faz separação entre luz e treva e dá o dia e a noite.
Então, ali houve o primeiro dia. Agora vamos lá à questão desse dia, daquilo que é chamado aqui como dia. Nós entendemos que Deus, Ele está sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas, tá? Ele é atemporal. Deus não tem princípio e nem fim, Ele é eterno. A eternidade de Deus contém um tempo que é diferente do tempo de Deus. O tempo que é determinado para nós não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Tá? Existe um tempo chamado Cronos, que é o tempo nosso. O que é o Cronos? É um tempo cronometrado, um tempo contado. Já o tempo Kairos é o tempo de Deus. É um tempo que não é contado, é um tempo que não tem princípio, é um tempo que não tem fim, é um tempo infinito, é um tempo eterno. Ok? Então, dentro dessa lógica de conhecimento de Deus, um Deus atemporal, que não está preso ao tempo, tá? Nós podemos entender que esse dia pode ser um dia de 24 horas, como também pode ser um dia de 1000 anos. Ok? Então, esse tempo, o primeiro dia, ele é vago. Você não pode levar em consideração que esse dia seja um dia de 24 horas. Ok? Então vamos caminhar. E viu Deus que era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E Deus continua. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Certo? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Então veja bem, a água, ela é uma coisa esplendorosa. Para ter domínio sobre as águas, só Deus pode fazer isso. O homem não tem domínio sobre as águas. Ele pode represar um pouco de água aqui, ali e tal, mas ele não tem domínio sobre as marés, né? Não tem domínio sobre as ondas do mar, não tem domínio se vai chover muito ou se vai chover pouco. As águas, elas são contidas por Deus. As águas são dominadas por Deus. E quando Deus coloca água acima do firmamento, Ele está dizendo, existe alguma coisa que separa as águas de baixo e as águas de cima. É muito interessante isso. Na verdade, nós estamos dentro de uma bolha de ar, porque nós estamos cercados de água. Existe um firmamento que sustenta todas as águas que estão acima do firmamento.
Se essa bolha estourar, toda a água que está lá vai cair sobre nós. E a água que está na terra e as águas que estão abaixo da terra. Isso é muito interessante saber, porque quando houve o dilúvio, a palavra de Deus fala que o dilúvio aconteceu e as comportas do céu foram abertas e houve grande chuva, mas também as portas do abismo foram abertas e subiram as águas do abismo. Houve água que subiu e houve água que desceu, para que enchesse tudo. Então essas águas, elas ficam contidas lá e aqui embaixo de nós. E tem água que está sobre a terra, que são os mares, que são os rios. Mas abaixo da terra existe água, muita água. E acima da terra, muita água. Então são coisas, né? Ciência que Deus dá. Ele fala para nós. Mas a inteligência do homem não é capaz de entender essas coisas. Então nós vamos chegar em conclusões, se a gente continuar falando dentro desse assunto, que existem coisas que às vezes os cientistas falam que não bate com isso que eu estou falando. Água em cima e o céu. Tá certo? Então, se Deus fala que tem, é porque tem. Se tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tem os céus. Mas tem as águas. Então, nós vamos ver essas coisas maravilhosas dentro da palavra de Deus e vamos estudá-las e vamos crer pela fé, né? Que Deus está no controle de tudo, segurando as águas, regendo o tempo, cuidando dos detalhes, expandindo todas as coisas. E assim a humanidade vai caminhando. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã do segundo dia. Certo? Então, no segundo dia, houve a separação das águas. Separação das águas. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. Aí aparece então a terra onde nós pisamos hoje. A porção seca. Aparecem os continentes. Surgem, levantam das águas. Certo? E assim se fez. E chamou Deus o firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas de mares.
E viu Deus que tudo isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem frutos, segundo a sua espécie cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então houve tarde e manhã. E isso foi no terceiro dia. Então toda a vegetação foi criada no terceiro dia. E continua então. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. O que são os luzeiros? Os luzeiros são as estrelas. Tá? Para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e ano. Isso é astronomia. Sinais através dos astros que estão no céu. Não é astrologia, tá? É diferente, é astronomia. É o estudo dos astros. A ciência de estudar os astros, as estrelas, os planetas. Certo? E sejam de sinais para estações e para dias e para anos. Ali se conta os dias, 24 horas. Ali se conta os anos. Ali se conta as eras, os tempos. Tá? E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior, né, para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e isso foi o quarto dia. Tá? Então, Deus vai falando, criando através da sua palavra. Toda a criação foi feita mediante a palavra. Tá? Deus falava, haja, e começava a acontecer. Trazia à existência aquilo que era determinado por sua palavra. Tá bom? Versículo 20. Disse também Deus: povõem-se as águas de enxame de seres viventes, ou seja, os peixes, os seres marinhos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. E aí houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou as aves dos céus, os animais marinhos e os animais terrestres. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, doméstico, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, aí vem todos os animais mamíferos, os répteis, e cada um segundo a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Então Deus preparou aí todo um ambiente, né? No começo a terra estava sem forma e vazia. Agora a terra já tinha tomado forma e já estava preenchida com várias coisas, com animais nos mares, com vegetação, com animais na terra, com aves voando sobre os céus. Então já tinha preparado todo o ambiente. Deus preparou o ambiente. Para que Deus preparou o ambiente? Agora vem a coroa da criação. Deus preparou esse ambiente para a coroa da sua criação. Certo? Verso 26. Também disse Deus. Né? Esse verso 26 começa aqui, então, uma conversa entre Deus e mais alguém. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele fez por si próprio. Mas quando ele chega nesse momento, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ou seja, Deus estava conversando com mais alguém para participar dessa criação que iria coroar toda a criação já existente. Fazer o homem a nossa semelhança, segundo Deus estava falando, ele estava falando com o Filho e com o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquele momento, se reuniram para formar o homem. Por quê? Imagem e semelhança. O que o homem teria? Um corpo, uma alma e um espírito. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O homem não tem a trindade que Deus tem. Mas ele é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então vamos acompanhar essa criação. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, né? E sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai, e assim foi. Vamos lá na criação do homem, a formação do homem, capítulo 2, verso 4. Aliás, irmãos, desculpa, vamos voltar de novo aonde nós estávamos. Verso 29 do capítulo 1, disse Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo isso quanto fizera, e eis que muito bom. Houve tarde e manhã do 6º dia. Assim foram acabados os céus, a terra, e todo o exército, e todo o seu exército. E havendo terminado no dia 7º da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como
Criador fizera. A formação do homem, verso 2, 4. Capítulo 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, segundo o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso aqui também é muito interessante porque não havia chuva. Não havia chuva. Mas uma neblina subia do solo até uma certa altura e ela voltava e caía sobre a vegetação e assim regava a vegetação e assim a vegetação ela ia crescendo, ia frutificando, ia, tendo a sua vida própria para não morrer sem água. Tá? Então não havia chuva, apenas uma neblina, uma relva subia do solo. O solo transpirava essa neblina que subia até certa altura e depois caía sobre as plantações, sobre as relvas, sobre as ervas, sobre as árvores, sobre todos os frutos. Então, esse era o processo de irrigação, a princípio, que Deus criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. E assim Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, ele faz um boneco ali de barro, sopra nas narinas desse boneco de barro e ele se torna uma alma vivente. Depois a palavra diz que o homem voltaria do pó de onde veio. O espírito voltaria para Deus que o deu, mas a alma, ela permanece. Porque a alma é a personalidade, é a mente, é você, a sua identidade. É daí que vai ser, prestado contas de todas as coisas. É a alma, onde tudo está registrado. Então o Senhor fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus, o próprio Deus, cria o corpo. Depois vem o fôlego de vida que é soprado nas narinas. E ele se torna alma vivente. E nesse processo está ali o Pai, o Filho e o Espírito, participando dessa formação, dessa criação, dessa criatura. Coisa esplendorosa, inexplicável. Nós não temos como entender como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus criou, como Deus forma, como Deus sustenta. Mas tudo está no controle de Deus até os dias de hoje.
Deus tem o controle de todas as coisas. Tem o controle do vento, tem o controle das águas, tem o controle do tempo, tem o controle da humanidade, tem o controle da terra, tem o controle dos astros. Tudo funciona uma engrenagem controlada por Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus não erra nos seus planos, Deus não erra nos seus projetos. Deus sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E como criador de todas as coisas, ele é o sustentador de tudo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, para que nós possamos ver a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Deus está no controle sempre. Creia nisso. Creia nisso. Nada está fora do controle de Deus. Você pode até pensar que sim, mas não está. Pode ter certeza disso. Tá? Assim, irmãos, nós terminamos então essa parte da criação. Foi bem sucinto, mas eu gostaria que vocês pegassem todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 e lessem com calma. Com calma. Medite. Leia, pare, pense, medite sobre a palavra. A palavra traz coisa. Ela salta aos seus olhos trazendo o entendimento, trazendo a informação, trazendo aquilo que você precisa conhecer. Tá bom? Então, estude a palavra de Deus. Não fique só naquilo que eu falo, não. Entendeu? Vai buscar. Vai buscar na palavra. Leia. Confira tudo que foi falado aqui. E eu creio que o Espírito Santo trará à sua mente, à sua memória, informações além do que a gente já comentou. É assim que Deus trabalha na vida do homem que serve a Deus. Tá? Procure servir ao Senhor da melhor maneira possível, com dedicação, com esmero, né? E se preparando para fazer isso, tendo conhecimento e intimidade com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.